Então, o sistema endocannabinoide é o seguinte, é um sistema fisiológico, tá, que ele está presente em todos os mamíferos. Ele sempre existiu, né? Sempre esteve presente, mas ele foi descoberto há cerca de 30 anos. Tinha um cientista, né, que já faleceu recentemente, que era o professor Rafael Mechoulam, de Israel. Ele foi o primeiro cientista a conseguir isolar o fitocannabinoide THC da cannabis. Estudando porque a cannabis medicinal é utilizada já há milênios, né? Milênios. A gente sabe de todas as propriedades que poderia tratar enxaqueca, dores, náuseas há muitos anos. Só que não tinha muito estudo ainda, não se sabia muito sobre a planta ainda. E ele foi um cientista que pegou para estudar. Ele isolou a molécula, ele conseguiu isolar a molécula de THC, tá? Que é um dos compostos químicos presentes na cannabis. A gente tem que entender a primeira coisa, o que é formada a cannabis, né? Que é uma planta que tem mais de 500 compostos, muitos elementos. Desses 500, cerca de 140 são os fitocannabinoides. Tá? Os fitocannabinoides são ali canabidiol, o canabigerol, o THC, canabinol e vários outros canabinoides menores, né? Os principais são o CBD e o THC. É o que mais tem na planta e que são os que têm uma maior afinidade pelos nossos receptores. Então, e também na planta tem terpenos e flavonoides, que são substâncias ali que dão gosto, cheiro para a planta. Então, essa é a cannabis no geral. Então, ele conseguiu isolar o THC e, estudando no nosso corpo os efeitos e tal, ele descobriu que a gente tinha um receptor no nosso organismo, que é o receptor canabinoide tipo 1, foi denominado esse receptor. E ele, então, viu que a gente tinha um receptor pronto para receber ali, como se fosse uma fechadura, né? E o canabinoide fosse a chave. Então, aí ele pensou, se a gente tem receptores, a gente deve produzir também substâncias muito semelhantes. Foi depois, com o tempo, que descobriu que a gente produzia, que ele denominou de endocannabinoides, que é a anandamida, que é muito semelhante estruturalmente ao THC e se liga nesses receptores canabinoides tipo 1. E também descobriu o 2-AG, 2-aracnodoilglicerol, que é muito semelhante ao canabidiol, que se liga mais a receptores canabinoide tipo 2. E aí ele foi denominado sistema endocannabinoide. Tem todos os receptores que estão espalhados no nosso corpo inteiro e tem essas moléculas que a gente produz independente da planta. É um sistema que está presente em todos os mamíferos. Então ele foi descoberto há cerca de 30 anos. Né? E esse sistema muito tempo, ainda não chegou nas universidades, né? Agora que está começando a chegar, mas já tem livros, já tem muito estudo científico mostrando esse sistema endocannabinoide, que é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, porque ele serve para equilibrar. Ele é como se fosse um maestro que comanda outros sistemas e ele está distribuído no nosso corpo inteiro, em grande quantidade no cérebro, nos órgãos, tecidos, vasos, nosso corpo inteiro. Então, ele regula ali sono, regula o apetite, regula a nossa imunidade, centro de dor, o nosso humor, né? A ansiedade, o nosso ânimo, né? A anandamida, muito interessante saber isso. A anandamida, ele colocou esse nome porque é do sânscrito molécula da felicidade. Então, ela é uma molécula que a gente produz, né, que é como se fosse o efeito ali da endorfina, às vezes, né, quando a gente faz atividade física, que ele dá um ânimo, ele aumenta um pouco a fome, tira dor. Inclusive, existe uma pessoa, né, uma inglesa, que gostaria de estudar ela, porque ela não tinha dor. Ela não sentia dor, ela já tinha feito parto sem anestesia, várias outras cirurgias, e não reclamava de dor, era muito bem-humorada, dormia bem, e mediram os níveis de anandamida dela. E ela tinha níveis muito altos desse endocannabinoide, e era por isso que ela não tinha dor, muito pouco. Caramba. Nossa, então se o pessoal tem preconceito, tá com preconceito dele mesmo, porque é o nosso sistema. Exato. É um sistema nosso. Por conta desse preconceito, né, porque sistema endocannabinoide, né, que
foi descoberto por conta dos estudos com a cannabis, ainda tem um preconceito muito grande, inclusive essa é a dificuldade de ser introduzido no meio acadêmico, nas universidades. Na minha universidade, não escutei falar em nenhum momento de sistema endocannabinoide. Ninguém falou isso pra gente na aula de fisiologia, de anatomia, nada. Caramba.